Estamos nessa manhã, no dia 5 de abril de 2020, iniciando mais uma escola bíblica dominical. Que Deus te abençoe, que Deus possa usar a nossa vida para abençoar a vida de vocês. Nós vamos estar orando a Deus, depois a pastora Maria Lúcia vai estar louvando a Deus com o hino da harpa, e depois nós estaremos fazendo a leitura da revista, que se encontra no título da lição dessa manhã, é a lição de número 9. Nós estaremos falando sobre algo muito importante, que é o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na vida do cristão, amém? Então nós vamos orar agora nesse momento. Deus querido, nós te louvamos, te exaltamos, pedimos que o teu Espírito nos conduza a um relacionamento de comunhão com o Senhor, que nesta manhã, Pai, o teu Espírito Santo possa falar o coração de cada um de nós, porque o Espírito Santo, ele é livre, e ele, Senhor Deus, vai aonde ele deseja ir. Então, que ele deseje estar falando ao coração do meu irmão, convencendo meu irmão do juízo, da justiça e do pecado. Que o Senhor possa, Senhor Deus, derramar sobre cada um de nós a bênção do Senhor, pois ela enriquece, porém ela não acrescenta dores. Então eu te peço que seja tudo conduzido para a glória do teu nome, que alcance o coração do ímpio, que o pecador seja, ó Pai querido, alcançado para a glória do teu nome, e que nós possamos, ó Pai, ter um relacionamento mais pessoal, mais íntimo com o Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Bom dia, Pai Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 186. Se você quiser nos acompanhar com a sua harpa, amém? 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta missa, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Aleluia. Como nós falamos, nós vamos estar falando sobre a revista, a lição de número 9. O pastor Cláudio não está presente, ele saiu para poder buscar o filho dele, que está saindo do serviço agora, e nós vamos estar aqui suprindo uma ausência dele. E que Deus o abençoe
né, na viagem de ida e de volta, e que na próxima lição ele esteja aqui juntamente conosco para nós podermos estar discutindo esse assunto tão maravilhoso que é o assunto do Espírito Santo sobre a vida do ser humano, o Espírito Santo agindo em todas as áreas das nossas vidas. A pastora Marlúcia vai fazer a leitura, que se encontra em Efésios, capítulo de número 5, versículo 8 a 21. Se você não tem a revista, tá? Você pode pegar a sua Bíblia e nós estaremos lendo em Efésios, capítulo 5, do versículo 8 ao 21. Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Nós vamos fazer então aqui ler o texto áureo que se encontra em Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém. Vou pedir um dos músicos aqui para ligar o violão, fazer um fundo musical, tá? De música. E nós estamos aqui na mesa, a pastora Marlúcia, ao meu lado, a mulher mais linda do planeta, que tem me suportado há 36 anos, isso de casado, fora o tempo em que nós paquerávamos e namoramos. Então, Deus abençoe a vida dela por ter essa paciência comigo. E temos o nosso irmão Júnior também, que nós conhecemos já há bastante tempo, desde o Centro Evangelístico do Alcântara, isso no túnel do tempo, né? É verdade. No túnel do tempo. O Júnior, nós conhecemos ele já tem uns 16 anos, que a gente conhece o Júnior, que a gente... eu acho que é mais de 16 anos, tem mais de 16 anos, né? Eu creio que Deus tem abençoado e tem aprovado a nossa comunhão, o nosso relacionamento, porque ninguém convive tanto tempo assim, né, sem se Deus uma aprovação da parte de Deus, ainda mais quando se trata de fazer a obra do Senhor. Então, nós temos o Júnior aqui que vai estar nos ajudando a estar falando a respeito dessa lição. A pastora Marlúcia vai ler aqui o comentário e a palavra introdutória. Charles Spurgeon declarou que o poder é uma prerrogativa exclusiva e especial de Deus, e somente dele. Essa vantagem encontra-se em cada uma das três pessoas da gloriosa Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm poder igual. A Bíblia confirma a declaração de Spurgeon. Nela, vemos que o poder pertence a Deus e que Jesus prometeu revestir seus seguidores com essa capacitação, a fim de que pudessem cumprir propósitos específicos. O poder implica virtude, coragem e ousadia, e manifesta-se em várias dimensões para o cristão testificar, operar sinais e maravilhas, suportar o sofrimento, ganhar almas, confirmar a palavra e conhecer os mistérios de Deus. Essa capacitação foi amplamente usada pela igreja primitiva e resulta do poder do Espírito Santo. Deus atua segundo esse poder. Quanto mais o utilizamos, mais nos aproximamos da sua plenitude. Aqui no meio do comentário, eu creio que aqui no segundo parágrafo, né, fala a respeito do poder que implica a virtude do Espírito Santo, né? Ele vai nos trazer coragem, ele vai nos dar coragem
vai nos dar ousadia e manifesta-se em várias dimensões na vida do cristão, né? Para ele testificar, ou seja, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, e sereis testemunha em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Ele também nos dá o sinal, a condição de nós operarmos maravilha. Em Atos capítulo 3, a Bíblia diz que ia subindo Pedro e João ao templo, e quando era a hora nona, quase às 3 horas da tarde, quando um homem que estava à porta do templo se aproximou e estendeu a mão para ele, ele disse: não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos nós te damos, levanta e anda em nome de Jesus. Ele opera sinais e maravilhas sobre a nossa vida. Ele também nos dá a condição de nós pregarmos a palavra de Deus, com ousadia. Em Atos capítulo 2, 41, a Bíblia diz que foram 3.000 almas que Pedro ganhou para Jesus, o Espírito Santo dando a ele a condição de ganhar almas. Em Atos 4:4 foram quase 5.000 almas, ou 5.000 almas que foi ganha. Então nós podemos ver que quando nós ganhamos pessoas, alcançamos pessoas para Deus, é o Espírito Santo que age na nossa vida, né? Porque ele nos dá essa condição de ganharmos a alma. É ele que nos confirma também pela palavra. É ele que nos faz conhecer os mistérios de Deus. É o Espírito Santo é que vai nos conduzir, vai nos levar a um relacionamento de intimidade. E lá no finalzinho, né, no último parágrafo diz, né, Deus atua segundo esse poder. Efésios 3:20, quanto mais o utilizamos, mais aproximamos da sua plenitude. Efésios 5:18 diz: não vos embriagueis com vinho que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O vinho vai nos trazer contenda, vai nos trazer desacordo, vai nos trazer confusão, mas o Espírito Santo vai nos trazer lucidez para nós vivermos uma vida de intimidade com Deus. Tópico 1, né? O revestimento do amor. O poder do Espírito Santo é o termo utilizado para designar o momento em que a terceira pessoa da Trindade reveste-nos de virtude para realizar obras específicas no reino de Deus. Dentre as muitas capacidades que Deus espera que desenvolvamos, o amor é a principal virtude de que devemos nos ocupar. Interessante que ele diz aqui que o reino de Deus, né? Ou seja, para realizar obras específicas no reino de Deus, nós precisamos de viver Atos, capítulo de número 1, versículo 8, que diz que nós precisamos ser revestidos do poder de Deus. Sem esse revestimento, Diácono Júnior, fica difícil de nós conseguirmos ganhar as almas. Porque como que nós vamos ganhar almas se nós não amamos as almas? Por isso Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Porque se nós não amarmos a Deus, não tem como nós amarmos as pessoas. Nós só conseguimos amar as pessoas porque amamos a Deus. E o amor de Deus está em nós. Então em João 15:17 diz: isso vos mando que ameis uns aos outros. Esse é o mandamento de Jesus para a nossa vida. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então o amor é a base de um relacionamento do revestimento do Espírito Santo. É aquilo que se falava, né? Se a gente não ama quem a gente vê, como vai amar a Deus que a gente não vê? Exatamente. E para nós demonstrarmos o amor de Deus em nós precisamos amar o nosso próximo. Jesus ele diz assim: aquilo que você quer que os homens vos façam, façai-vos antes. Então eu não tenho que esperar as pessoas me amarem, eu tenho que amar. E amor não é um sentimento, amor é uma decisão, assim como o perdão. Eu tomo a decisão de amar alguém que me ignora, alguém que simplesmente faz de conta que eu não existo. O amor de Deus é assim, por isso que Deus amou o mundo. Ele amou pessoas que o ignoravam, pessoas que não davam importância para ele. Como eu, talvez você, que via Deus apenas como alguém que podia te socorrer no momento de necessidade. Mas amor não é isso, só quando nós precisamos. O amor é uma convivência diária. Amém? O amor sempre. Não existem momentos bons ou ruins para praticar o amor.
devemos exercê-lo sempre. Certa vez, Pedro se aproximou de Jesus para lhe perguntar quantas vezes um irmão deveria ser perdoado. O mestre respondeu ao seu discípulo: não até 7, mas até 70 vezes 7. O ponto é, precisamos exercitar o perdão como uma expressão do amor que temos pelo próximo. É interessante isso, porque Pedro, ele se aproximou de Jesus e falou assim: puxa, eu vou fazer uma média, vou impressionar Jesus. Porque os fariseus, eles tinham hábito de perdoar as pessoas 3 vezes. Ele falou: eu vou falar que eu perdoo o dobro, eu ainda dou uma de lambuja, né? Senhor, olha, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? Aí Jesus foi e fez com que ele sentisse até um pouco meio que envergonhado. Jesus falou assim: olha, digo 7 vezes não, mas 70 vezes 7. Como que seria isso, 70 vezes 7? Seria 490 vezes, Diácono Júnior, você tem que me perdoar. Você pode sentir até vontade de dar um chute na canela, mas você precisa me perdoar. E o perdão, como nós falamos, não pode ser uma coisa de sentimento, tem que ser uma coisa inteligente. Por isso que Paulo diz: apresenta o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente, culto racional. Porque não tem como eu cultuar a Deus se eu estou triste com a Luciana, né? Se eu estiver triste com a Luciana, eu não vou conseguir agradar a Deus, porque ele disse que se eu sei que o meu irmão tem alguma coisa contra mim e eu vim trazer uma oferta, eu devo deixar a oferta no altar e me reconciliar com o meu irmão. Depois então vir e trazer a oferta para Deus. Então eu preciso ser um homem consciente de que a minha convivência não é só com Deus, eu tenho que conviver com os meus irmãos. Por isso que ele diz que nós devemos amar uns aos outros. Por isso ele está dizendo: olha, você precisa perdoar 70 vezes 7. Interessante também que Eliseu, né, lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 21 a 23, eu vou estar até falando sobre esse assunto logo mais à noite. O período em que o sírio estava atrás de Israel e cercou o profeta, e o profeta estava em um vale, creio eu, junto com o seu moço. E aí, o seu moço, quando acordou pela manhã, que ele olhou, viu que eles estavam rodeados, cercados de inimigos. E ele volta correndo e diz: meu senhor, lá fora nós temos muitos inimigos. E Eliseu foi e falou para ele: olha, eu vou orar para que Deus abra os teus olhos, para que você veja que os que estão conosco é muito maior do que os que estão com eles. E quando o moço teve os olhos abertos, Eliseu depois orou para que o inimigo tivesse os olhos fechados. E quando os inimigos desceram e vieram, eles não estavam enxergando, eles não estavam reconhecendo. Não é que eles não enxergavam, eles não viam Eliseu como Eliseu. E Eliseu então falou que ia os conduzir e ia tirar eles dali. Eliseu tirou eles e levaram para dentro de Samaria. E lá dentro de Samaria, quando eles entraram e as portas foram fechadas, o rei de Samaria veio para poder matá-los. Eliseu falou assim: não mate. Sirva a eles alimento, sirva a eles água. E eles serviram. O que isso Eliseu estava nos ensinando? Exatamente o que Paulo diz lá em Romanos capítulo de número 12, versículo 17. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de beber. Se tem sede, se tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoará brasas sobre a sua cabeça. Então a decisão de amar alguém, de perdoar, é algo extraordinário, é algo inteligente. Porque não adianta eu tomar o veneno e esperar que o meu opositor morra. Quem vai morrer sou eu. Amém? Diácono Júnior, quer falar alguma coisa? Eu creio também que a gente se torna até mais capaz do que digamos assim, né, do que o nosso inimigo quando a gente toma essa atitude. Com certeza, nós não vamos pagar mal com mal, mas pagar o mal com o bem. O meu inimigo me deseja o mal, porque a minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Então eu não tenho luta contra pessoas, eu tenho luta contra as trevas. 1.2.
o amor sem distinção. No Antigo Testamento, a lei ordenava que aquele que pecasse deveria receber uma punição em igual proporção ao mal que tivesse causado. Por isso, ao ensinar sobre o amor, Jesus revogou essa regra e instituiu um novo mandamento: amar o próximo é mais importante do que pagar o mal com o mal. A gente observa, foi exatamente o que nós acabamos de falar, né? Nós não podemos pagar o mal com o mal. Uma ocasião, Jesus ensinava, lá no capítulo 12 de João, Jesus ensinava aos seus discípulos, e de repente trouxeram uma mulher e lançaram ela aos pés de Jesus. E falou: Senhor, pegamos essa mulher em flagrante adultério, o que devemos fazer? Devemos apedrejá-la? E Jesus, olhando ao redor, continuou escrevendo no chão e levantou-se a cabeça, como as pessoas observaram que houve um grande silêncio. Ele diz: quem dentre vós não tem pecado, atira a primeira pedra. O mestre estava nos ensinando que nós não temos que ser juízes, nós temos que orar pelas pessoas que nos perseguem, abençoar e não amaldiçoar as pessoas que não gostam de nós. E aí nós observamos aqui que no Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Se o meu inimigo ou se o meu opositor me fizer algo, eu também tenho o direito de fazer contra ele. Mas no Novo Testamento, se alguém te bater numa face, o que você faz? Devemos oferecer outra face. Esse é o segundo maior mandamento. Qual é o segundo maior mandamento? Amar o teu próximo como a ti mesmo. E como eu posso amar o meu próximo como a mim mesmo? Só o Espírito Santo trazendo isso sobre a minha vida. Mas interessante que para mim amar o meu próximo, eu preciso também me amar. Porque se eu não me amo, como que eu vou amar o meu próximo? Né? Que a pessoa mais próxima de você é quem? É você mesmo, né? É você mesmo. Conviver com a gente mesmo às vezes é difícil, não é? Você olhar às vezes e falar assim: meu Deus, por que eu fiz isso? Mas por que eu sou tão cabeçudo? Por que eu sou tão feio? Por que eu sou tão burro? Não, você é uma bênção, você é a imagem e a semelhança do Espírito Santo. Quando Deus te criou, Ele te delineou, Ele te desenhou dessa forma que você é, porque você é uma bênção. No tópico de número 2, né, o revestimento da resiliência. O poder do Espírito Santo nos torna absolutamente capazes de suportar experiências difíceis na vida. Contudo, ainda que alguns problemas nos sobrevenham, contundentemente temos o Espírito para nos ajudar a vencer e superar os desafios que enfrentamos. A resiliência é a capacidade de ser recobrado facilmente, né? E voltarmos à forma original. Porque a tendência é nós sempre estarmos sentindo a forma que Adão nos trouxe, mas nós precisamos voltar à forma que Deus nos criou. Deus nos criou para ser a coroa da glória dele. Mas o sentimento é de nós vivermos o pecado que Adão deixou como herança. Então nós precisamos estar sempre nos fazendo novo ou nos renovando. Ainda que o homem exterior se corrompe, o interior se renova de dia em dia. Nós vamos ser renovados, nós vamos estar vivendo uma vida de resiliência, uma vida de reforma, uma vida de transformação, de mudança, voltando sempre ao local de origem, porque pecar é errar o alvo. Eu estava indo numa direção e de repente eu saí, fui para outra. Por isso que a Bíblia diz lá em Salmo de número 127, que o filho é como flecha na mão do valente. O filho é como flecha na mão do valente. Então, se é flecha, tem que acertar um alvo. Então, nós precisamos andar como pais, nós precisamos andar na direção certa do alvo para nós darmos exemplo para os nossos filhos. Isso é pai biológico e pai espiritual. Porque se os nossos filhos errarem o alvo, alguma forma, alguma coisa, nós acabamos deixando e que não foi bem concluído. Mas outras situações é porque Deus também está trabalhando naquilo, não é verdade? Então nós devemos entregar a nossa vida ao Espírito Santo para nós sermos testemunhas de Jesus. O que me chamou a atenção aqui nesse revestimento de resiliência é que
somente com o Espírito Santo de Deus que nós vamos conseguir superar as adversidades da vida, né? Então, agora e como nós vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus? Orando, jejuando, evitando o pecado, né? E essa aproximação que nós temos, né? A oportunidade de se aproximar de Deus, essa aproximação através da oração do jejum, talvez tenha sido reforçada agora, por causa desse momento que nós estamos vivendo. Mas será que antes nós estávamos fazendo isso? Então não devemos esperar só os momentos difíceis e contundentes, como diz aqui, vir para nós estarmos orando, jejuando, estarmos sendo cheios do Espírito Santo. Nós temos que fazer isso no nosso dia a dia, né? Até porque para nós sermos cheios do Espírito Santo a gente precisa fazer isso, né? É interessante que o Diácono Júnior falou, que a Bíblia nos mostra que Davi conseguiu fugir de Saul, mas Davi não conseguiu fugir do pecado. Porque a Bíblia diz que nós precisamos sair da aparência. Porque o pecado é aquilo que está ao alcance da nossa visão. Aquilo que está ao alcance da nossa visão se torna algo perigoso, porque nós estamos vendo e às vezes nós nos sentimos atraídos. O pecado é atraente. O pecado, ele nos domina, ele nos é como se ele nos encantasse, nós ficássemos debaixo de um encantamento. Davi deveria sair para a guerra e não foi, mas Davi fica, e Davi vai passear no palácio, e lá no palácio Davi olha e vê uma mulher tomando banho. Ali ele teve tempo, não foi imediatamente, ele olhou a primeira vez e ele não fugiu da aparência do mal, deu mais uma olhadinha. Querido, cuidado, o Espírito Santo vai te dar a oportunidade de você sair. O pecado não foi cometido na hora que ele olhou, foi quando ele começou a trazer para o coração. O pecado, ele desenvolve no nosso coração, na nossa mente, que nós então vamos partir para o ato conscientemente. Enquanto nós estamos vivendo o ato inconsciente, nós não temos pecado, porque nós estamos vivendo, de certa forma, de uma certa inocência. Mas quando nós começamos a ter consciência, aí o pecado já se torna algo que vai nos trazer a morte. Depois Deus permite que Davi traga alguém e pergunta: quem é aquela moça? E a pessoa diz: ah, Senhor Rei, aquela moça é esposa do guerreiro Urias. Urias, ele é genro do seu conselheiro Aitofel. Olha só, mesmo Davi sabendo que aquela mulher era esposa, era casada, Davi ainda continuou caminhando em direção da morte, do pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, querido, nós precisamos, o Espírito Santo vai sempre nos dar condição. Às vezes você está querendo fazer uma coisa errada e às vezes nós somos insistentes. O Espírito Santo está falando: não faça, deu errado a primeira vez, mas você está lá, não, eu vou fazer. O Espírito Santo está falando: não faça, dá errado de novo, te dando oportunidade para você se arrepender. O Espírito Santo vai nos convencer do juízo, da justiça e do pecado. Então, o revestimento de resiliência é esse poder de nos fazer voltar ao estado original de comunhão com Deus, né? Nós vamos nos reinventar. Estamos caídos, estamos abatidos, mas nós recebemos uma regeneração. Somos regenerados, mudados, para nós vivermos uma vida de intimidade com Deus. Isso que você está falando aí vai entrar sobre resistir o pecado, está nesse próximo tópico aí. Eu mencionei até sobre José aqui. Sim. Fala então, meu amigo. O pastor pode ler. Sim. Contra os impulsos do pecado. Cada um é tentado conforme seu próprio desejo, ou seja, cada pessoa é seduzida de uma maneira específica, dependendo daquilo que a atrai. Resistir às tentações é uma das capacidades que recebemos quando estamos revestidos pelo Espírito Santo. Fala então, meu amigo. Então, resistir às tentações, como o pastor tinha mencionado sobre Davi, né? Davi deu lugar à vontade, né? À fraqueza dele, né? E acabou pecando. Já
eu lembrei aqui de José, né? José foi ao contrário. José resistiu, fugiu da tentação, né? Para que não pecasse. Sim. A gente percebe que Davi, ele teve um sentimento de não se afastar. Já José, ele entendeu que que a comunhão com Deus era muito mais importante. Então, como é bom a gente podermos ter a noção da importância de viver uma vida de relacionamento com Deus. Amém? Tópico 2.2, contra as aflições. Nossas aflições são responsáveis por gerar em nós a perseverança, pois, quando conseguimos suportá-las, ficamos mais fortes. O Espírito Santo usa essas oportunidades para nos ensinar. Amém. As nossas aflições são responsáveis para gerar em nós a perseverança, né? Então, as aflições, a dificuldade vai nos fazer ter um relacionamento mais pessoal com o Espírito Santo. E paciência, né? E paciência na tribulação. Nós temos que ter paciência na tribulação, porque paciência implica em esperar, né? Perseverar. Esperar nos traz experiência, né? Então nós precisamos esperar para termos experiência. Uma pessoa iniciante em uma coisa, ela tem dificuldade de fazer aquilo, porque ela tem pressa que aquilo aconteça. E as coisas acontecem naturalmente. Um adolescente, um jovem, sempre quer que as coisas sejam hoje. Por isso que nós vivemos hoje nesse frenesi, né, de delivery, que tem que comprar e entregar logo, porque as pessoas têm pressa. Tudo hoje é tudo assim muito mais imediático. Então nós temos que entender que as coisas levam tempo. Ninguém nasce logo que foi inseminado no útero, né? Eu vi uma notícia muito interessante, que o uso do celular implica psicologicamente na nossa paciência. Então as pessoas ficam muito mais acessíveis a fazer as coisas muito rápido, até ansiedade, gera uma ansiedade dentro da pessoa. Porque o celular, o computador, ele te traz, a internet traz tudo muito rápido. Então a pessoa fica mal acostumada a usar a tecnologia e tudo ser rápido. Eu quero saber sobre isso, vai lá, pesquisa ali. Aí a gincana fica toda travada, né? Porque o pessoal, a internet está lenta, o pessoal perde a oportunidade de participar da gincana. E detalhe, né? Detalhe que a gente pode perceber. Deus nos deu a oportunidade de ficarmos esses 40 dias em casa. E eu creio que você já olha para o celular e já não consegue mais ter o mesmo ânimo que você tinha quando você tinha ocupação. Hoje o celular já te cansou. As notícias já são as mesmas praticamente. Não tem coisas tão novas, porque você agora não tem outra ocupação a não ser ficar à toa. Então, querido, para você perceber o quanto é importante. Se nós formos observar esses dias, o ar está menos poluído. Esses dias, os rios estão mais limpos. Por quê? Os dejetos das fábricas, das empresas, não estão sendo jogados com tanta força para os rios. Interessante que você observa os pássaros, não tem nenhum pássaro preocupado com coronavírus, com Covid-19, né? Não tem nenhum pássaro. Você percebeu se os pássaros estão preocupados? Olha, eu vi um vídeo que o Júnior gravou com a Nicole. Olha, Deus foi muito generoso com o Júnior. Tinha um fundo, né, no vídeo extraordinário de pássaros cantando. Que pássaro era aquele que cantava? Era Tizil? Acho que é BenTV. BenTV. Não era BenTV não. Tinha BenTV, mas tinha outros pássaros. Muitos pássaros cantando. Tem mico, tem tudo. Olha que coisa tremenda, contato direto com a natureza. E você viu algum de quarentena? Não. Algum estava reclamando que a internet estava ruim, que não tinha comida? De forma alguma. Então a gente olha para os pássaros, para a natureza, e a gente observa que a natureza ficou feliz com esse período, porque a Bíblia diz que a terra geme por causa do pecado do homem. E Deus está nos dando essa oportunidade, né? E eu creio que para muitas pessoas tem sido uma grande aflição, mas para outros tem sido uma reconciliação ou uma resiliência, né, para um relacionamento com Deus.
Temos aprendido muito nesse tempo, né? Com certeza. Temos aprendido a conviver. Algumas pessoas dizem assim, meu Deus, eu não aguento mais a minha esposa, eu não aguento mais o meu esposo. Como é que tá lá, esposa? Você está doidinho que acabe esse tempo para poder ficar livre de mim? Não, não quer ficar livre de você, não. Que acabe o tempo para a gente poder fazer as coisas que a gente precisa, em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo nos traz um relacionamento tão legal que a gente convive, a gente deita, acorda todos os dias olhando um para o outro, numa reclamação, numa queixa. Eu tenho percebido que minha esposa está mais bonita cada dia, né? Eu fico só observando, às vezes olhando, ela está distraída fazendo as coisas. A gente pode observar, porque Deus está dando um tempo para você estar junto com a sua família. Foi o tempo que Noé teve junto com a família dele, dentro da arca, dias que eles ficaram ali dentro, né? E ainda com 3 moças que não eram da família, estava sendo agregada à família, e eles viveram muito bem aqueles períodos. E Deus está nos dando essa oportunidade de nós estarmos dentro da arca, né? Quem sabe esse dilúvio, né, vai passar de coronavírus, né, de Covid-19 vai passar. E há uma diferença, né, entre os que confiam em Deus e os que não confiam. Os que não confiam em Deus se desespera, né, fica preocupado, fica dando lugar a muita informação. Negativos. Já os que confiam em Deus já ficam tranquilos, confiantes e até tiram proveito desse momento. Com certeza, é o momento de nós podermos tirar proveito. Por quê? Eu tenho mais tempo de jejuar, eu tenho mais tempo de orar, eu tenho mais tempo de buscar a face de Deus. Amém? Então nós vamos agora para o tópico de número 3. Revestimento para triunfar. Nós vamos buscar em Deus um revestimento para triunfar, tá? Então vamos lá. Estes são os males que o Espírito Santo nos ajuda a vencer. Olha, a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. O Espírito Santo vai nos convencendo, o Espírito Santo vai nos tratando e nós vamos tendo uma transformação, uma mudança. Eu falei esses dias, brinquei, que esses dias as pessoas estão mais santas, né? Você observou que você quase não ouve falar de assalto? Você já observou que as pessoas estão gentis? Não, todos os assuntos foram abafados, na verdade. Mas nós também não estamos vendo com tanta constância. A gente está observando que as pessoas estão assim meio que receosas. Porque eu sei, no espírito da gente, a gente começa a entender que vai acontecer alguma coisa, né? Tem alguma coisa para acontecer nesses dias. Eu entendo que o mundo nunca mais será o mesmo. Vai haver grande mudança. A igreja vai mudar. A igreja que a gente fala, tanto a igreja prédio local, quanto a igreja nós, seres humanos. Nós vamos ter uma mudança, vai acontecer coisas diferentes, porque eu entendo que Deus está nos preparando para um tempo novo. Então, nós precisamos ficar bem atentos a todos os acontecimentos. Por isso que Jesus falou, vigiai, não durma. Ele quer que você que esteja dormindo, desperte, porque Ele vai te orientar. Desperta tu que dormes, porque Cristo quer te orientar o que está acontecendo nesses dias. Então, quando eu começo a ter um relacionamento do revestimento para triunfar, eu começo então a sair de lugares, de coisas que eu vivia, porque a Bíblia diz que as demais conversações, elas corrompem o bom costume. E esse revestimento vai nos fazer entender o que o versículo em que nós lemos, lá de Efésios capítulo 5, versículo de número 13 diz, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. As obras das trevas, elas são reveladas na luz, não é isso? As obras da escuridão se revelam na luz. Quando alguém quer fazer, hoje não está muito assim não, mas geralmente quando alguém quer fazer alguma coisa meio escandalosa, o que eles fazem? Fazem no escuro, não é isso? Olha, a gente fala, olha,
está fazendo as coisas na penumbra. Mas quando a luz acende, o que acontece? Tudo é visto, a gente consegue ver, porque a luz, ela revela as obras das trevas. A luz, ela mostra o que está escondido. Você consegue varrer a casa com a luz apagada de noite? Já tentou varrer a casa? Você vai conseguir tirar o lixo? Não, o lixo vai ficar ali. Mas quando a luz acende, o que acontece? Você vê todo o lixo. Então fica fácil de você varrer, porque a luz fez o quê? A luz mostrou, revelou a sujeira que está. Por isso que quando as pessoas fazem alguma coisa, procura fazer no escuro, escondido. Porque quando a gente se faz na luz... Então por isso que as nossas obras, ela tem que ser manifesta na luz. A tua obra, né? Diz para a pessoa que está ao teu lado assim, a tua obra deve ser feita na luz. Ou nas claras, como costumam dizer, né? Porque quando a gente faz a obra na luz, todo mundo vai ver e vai aprovar ou não. Mas quando se faz no escuro, ninguém vai estar vendo. O que nós estamos vendo hoje no cenário mundial, tá? A gente não gosta de falar de política não, mas politicamente falando, né? O que tem sido feito, tudo na surdina, tudo escondido. Tem tanta coisa que está acontecendo que muitas pessoas não sabem, porque está sendo feito tudo no escuro. É interessante que em 1 Tessalonicenses 5 fala que os filhos da luz não experimentará a ira de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aqui no versículo 5 e no capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E o Espírito Santo que nos dá esse entendimento. Sem o Espírito Santo eu não consigo compreender o que está acontecendo, porque o homem natural, ele consegue ver, enxergar, entender das coisas naturais. Mas o espiritual, ele consegue ver o que está acontecendo paralelo ou extranatural. E oportunamente, nesse momento que nós estamos vivendo, ainda fala assim, ó, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Qual palavra? Da Bíblia, né? A palavra que Deus deixou, porque não há consolo nas minhas palavras, só há consolo nas palavras do Senhor. É na palavra de Deus que há conforto. E esse versículo de consolai-vos repete no versículo 11 do capítulo 5. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Aí nós podemos analisar aqui que se o Espírito Santo não nos convencer do juízo, da justiça e do pecado, nós nunca vamos compreender isso. Por isso que o mundo não consegue compreender, porque eles não têm o Espírito Santo de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Consolando os outros. É exatamente isso. Aqui em João, capítulo de número 15, se eu não estou enganado, né? Jesus vai falar isso para os discípulos, né? Na oração que Jesus faz final, ele fala com o Espírito Santo, ou ele fala através do Espírito Santo para os discípulos, né? João capítulo de número 16, versículo de número 8, ele diz assim: e quando ele vier, né, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creio em mim, e da justiça porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste século, ou deste mundo, está julgado. Aí ele diz assim: mas quando vir, no versículo 13, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O mundo ele não vai poder entender isso, porque eles não têm o Espírito Santo. Como que nós vamos conseguir fazer as pessoas compreenderem o que está acontecendo nesse dia? Elas só vão compreender se elas tiverem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não temos condição de estarmos entendendo isso. Porque Paulo diz que o Evangelho é loucura para os que
perece, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então, o ímpio não vai conseguir compreender esses acontecimentos. Somente aquele que tiver o Espírito de Deus. Ok? Isso nós falamos sobre revestimento para triunfar. Revestimento para triunfar. Então nós vamos estar aqui falando a respeito do revestimento para triunfar, não é esse? Tópico de número 3. Então nós vamos falar agora 3.1, né? Sobre a caridade. Caridade não, carnalidade. O título não é caridade, caridade de amor. Nós vamos falar sobre a carnalidade. A concupiscência pode ser definida como uma intenção, disposição, uma intensa disposição para cobiçar algo. Por isso precisamos da ajuda do Espírito Santo para não cairmos em tentação. Mateus 6, versículo 13. Pois a cobiça, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Aqui eu posso ver, né, e conhecer a avó da morte. Quem é a avó da morte? Nós falamos isso na gincana. Lembra que nós colocamos na gincana? Quem é a morte? Nós vamos ler aqui de novo. Tiago, capítulo de número 1, versículo 15. Ele diz: pois a cobiça, tendo concebido, quem concebeu? A cobiça. E deu a luz. Deu à luz o pecado. Ela deu à luz o pecado. Então, ela gerou o pecado. Então, ela é mãe do pecado. O pecado, após ter consumado, gera a morte. Quem é a neta? Quem é a avó da morte? A avó da morte é a cobiça. A cobiça gerou o pecado e o pecado gerou a morte. Então, a avó aí da morte. A morte é neta da cobiça. A morte é neta da cobiça. Amém? Então nós temos que ficar esperto aí, porque por isso nós temos que tratar sobre as gerações, né? Essa geração que está surgindo nesse período é uma geração de pessoas que são muito dependentes da tecnologia, né? Muito dependente. Eu vi o Diácono Júnior no videozinho que ele fez, né? Estou fazendo propaganda aqui para você assistir lá. Acesse o canal dele, para o seu filho, muito interessante. Ele, juntamente com a filha, ele fala sobre a tecnologia na vida das crianças. E ele traz uns brinquedos, ele faz um biboquê, né? Eu brinquei muito de biloquê. Eu gostava muito de brincar, mas se você falava de biloquê para alguns adolescentes, eles nem sabem o que é, né? E eu brinquei muito daquilo. Minha mãe me motivava a brincar, eu levava tempo jogando aquilo, eu era fera mesmo, né? Aí gostava de brincar de pique, gostava de brincar de bandeirinha, a gente brincava de polícia e ladrão, né? Todo mundo queria ser polícia naquele período, agora todo mundo quer ser ladrão, né? Infelizmente houve uma inversão dos valores, né? E nós brincávamos de coisas muito legal. Eu saía às vezes de manhã, né? Depois do almoço, geralmente depois do almoço, não de manhã, tarde, saía, e quando eu voltava vinha com aquele cordão de suor aqui, né? Cheio de sujeira aqui no pescoço, que tanto eu tinha brincado, tinha corrido. A gente via as crianças saudáveis, não tinha criança em depressão, nós não víamos criança em depressão, criança com problemas tão graves como a gente vê hoje, né? Não tinha bullying, rapaz, não tinha bullying. Puxa vida, a gente entendia que tudo aquilo era para o nosso crescimento, né? As pessoas implicavam com a gente não podia estar em determinado lugar. Não tinha problema psicológico. Não tinha. Né? Psicólogo naquela época passava dificuldade, né? Mas hoje, né? Tantos probleminhas. Era só para maluco psicólogo. Aí nós podemos ver aqui que essa coisa sobre a carnalidade, né? Faz o homem muito dependente do sistema.
Mas se eu sou um homem espiritual, eu vou ser dependente do céu. Por isso Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Amém? Você pode repetir essa palavra para você mesmo? Diz assim: eu sou embaixador de Cristo. É interessante, quando eu sou embaixador, né, eu estou em um outro país, mas sendo guiado pelo sistema da onde eu tenho origem. Então, o embaixador de Cristo, né, ele vai estar aqui vivendo nessa terra, mas tendo a dependência completa dos céus. Olha, a gente pode observar que Elias era o embaixador de Deus. Elias ficou 3 anos e 6 meses lá no Querite, escondido. Mas lá no Querite ele tinha pão, ele tinha água, né? Os corvos levavam até uma carne para ele fazer um churrasquinho. Ele não teve fome, porque quem que mandou ele para lá? Foi o céu. E o céu o que? Sustentou. Ele era embaixador em Querite, lá na fonte, lá na beira do rio. Eu quero dizer para você que Deus tem uma fonte escondida para você, e Ele vai fazer jorrar as bênçãos dele sobre a sua vida. Você pode estar até de quarentena, mas quero dizer para você uma coisa: o Espírito de Deus está sobre a sua vida te guardando, porque você não depende desse sistema. Ei, eu quero dizer para você, eu não dependo dos governadores, eu não dependo do prefeito, eu não dependo dos vereadores, eu não dependo nem do presidente, porque eu dependo de Deus. Eu obedeço às autoridades constituídas quando a autoridade é legal, mas também moral. Se ela não for moral, como que eu vou obedecer? Se ferir a palavra de Deus, eu não tenho que obedecer, porque eu sou embaixador de Deus. Deus me chamou para ser embaixador dos céus. Então a autoridade, ela não pode ser apenas legal, ela tem que ser também moral. Se não há moralidade, eu não vou andar, porque a Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. A Bíblia diz que eu não devo estar sentado à roda dos escarnecedores, nem me deter no caminho dos pecadores. Eu não tenho que ter conselho de ímpio, eu tenho que ter conselho de quem tem temor, tem obediência a Deus. Então, não fique emprestando teu ouvido nesses dias, porque a televisão fala. Tem pessoas doentes fisicamente e até espiritualmente, porque passam o dia inteiro ouvindo noticiário, estão te bombardeando, estão te adoecendo, estão mexendo no seu sistema imunológico, seu sistema nervoso, emocional, porque eles querem que você tenha muito medo, porque se você tiver muito medo, eles te dominam. Então você vai para onde eles mandarem, você vai. Ei, sai dessa prostração. O Espírito de Deus quer te levantar nessa manhã. Ele quer te levar e te conduzir a coisas extraordinárias, a fazer você viver no sobrenatural. Não permite que a carnalidade te domina. Jesus falou, né, que, olha, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu preciso fazer com que esse Espírito esteja pronto a cada dia mais. Eu preciso satisfazer a vontade do meu Deus. Porque se eu satisfazer a vontade do meu Deus, eu vou estar vivendo uma vida de comunhão. Amém? Então vamos lá. Aqui embaixo diz assim: contudo, falando sobre a soberba agora. Tópico 3.2, sobre a soberba. A pastora Marúcio voltou? Voltou, ela está aqui. Uma das tentações que Jesus sofreu no deserto está diretamente relacionada à soberba. Contudo, o mestre estava revestido pelo Espírito Santo e sabia que a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Por isso, Cristo resistiu ao diabo. Olha, nós temos visto que nos dias atuais, a gente vê tanta pessoas de nariz em pé, né? Pessoas querendo fama, querendo um minutinho de fama nesse momento. E a gente não tem visto que os políticos viraram artistas, né? Na sua maioria. Estão querendo estar no foco, estar em evidência. Interessante que Provérbios, capítulo de número 16, versículo 18, diz que a cobiça precede a ruína.
Antes que venha, né, a queda, o espírito já está tão movido que a cobiça ela vai preceder a ruína antes que a queda aconteça. As pessoas estão vivendo dias de que para elas não importam o que elas fazem, importa que as pessoas as vejam. Não importa, a gente tem visto isso. Quantas pessoas têm tentado fazer de tudo para poder aparecer? A gente vê pelas redes sociais, né? Quantas pessoas se fazendo passar por quem não, na verdade não é. Você conhece alguém num perfil, em uma fotografia de rede social, mas aí quando você vai conhecer a pessoa pessoalmente, você vê que não é nada daquilo. É um engano. Pessoas estão se maquiando, né, para poder tentar parecer uma coisa que na verdade elas não são. E a revista está falando também que o inimigo ele usa o nosso ponto fraco, ele nos tenta naquele ponto fraco que a pessoa tem, né? Então, Davi, né, ele foi tentado lá com a mulher para mandar o marido dela para a guerra. José foi tentado também através de uma mulher. Quem sabe não era uma fraqueza, né, deles. E assim o diabo, conhecendo as nossas fraquezas, ele vai lançar uma seta naquele sentido ali, porque sabe que é o nosso ponto fraco, né? Mas aquele que estiver em oração, firme com Deus, não vai dar lugar a isso. E por isso nós precisamos conhecer a palavra. E Jesus, quando ele foi levado para o deserto e foi tentado pelo diabo, Jesus simplesmente usou a palavra. Depois de 30 dias, né? Aliás, 40 dias e 40 noites. Quarentena, gente, ó. Jesus ficou uma quarentena. E Jesus ficou essa quarentena sem pão e sem água. Ele não comeu e nem bebeu. Imagina depois de 40 dias, se a reserva alimentar acaba. Não é nem que você começou sem ela. Jesus começou sem a reserva, não tinha alimento. A última refeição que ele fez foi antes de ser levado para o deserto. E chegando no deserto, ele fica 40 dias. E ele estava num lugar quente, lugar árido. E a Bíblia diz que após os 40 dias o diabo apareceu. Ei, quero dizer para você que o diabo sempre vai aparecer para tentar te causar qualquer tipo de pavor. Vai tentar te fazer você perder o foco. Hoje é um dia de jejum, nós estamos no propósito para Deus mudar a nação, para Deus repreender o inimigo do Brasil, para Deus repreender esse Covid-19, para que Deus possa jogar por terra, não só na nossa nação, mas no mundo. A nação acordou hoje entendendo que precisa ficar belo, ter uma estética, porque quando a gente começa a fechar a boca, a gente começa a ter estética. E o que é estética? É belo. Nós queremos ver o Brasil belo, por isso o Brasil hoje, na sua maioria, aceitou o propósito de jejuar, para que a nossa nação seja transformada, seja mudada. Imagina só esse Brasil tendo Deus como Senhor. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Imagina se Deus, nós acordarmos amanhã entendendo que essa nação sofreu uma grande transformação. Eu quero dizer para você que o jejum é algo tão extraordinário e traz tanto a presença de Deus para a nossa vida, que Jonas foi para Nínive e a tarefa de Jonas era pregar condenação. E Jonas trouxe uma palavra lá em Nínive, uma palavra tão forte que eu entendo que o único profeta que pregou, o único pregador que pregou que não queria que as almas se convertessem era Jonas. A palavra que Jonas trouxe foi para condenar todo mundo. Mas aí Deus fez com que aquela palavra tão dura que Jonas pregou se transformasse em bênção. O rei de Nínive, ele não era um servo de Deus, mas ele naquele dia estabeleceu um jejum, decretou um jejum para todas as crianças. Naquele dia até os animais não comeram, até as crianças de peito não mamaram, todos jejuaram. E no final do jejum, Deus não executou a sentença que tinha sobre Nínive. Deus não destruiu Nínive, porque o povo se humilhou. A Bíblia diz que o povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, né? Se converter dos seus maus caminhos,
do céu eu ouvirei e sararei a sua terra. Para nossa terra ser sarada, nós precisamos nos converter. Pastor, mas eu já me converti. Não, nós precisamos confessar os nossos pecados. Falar para Deus, Deus me perdoa. Deus perdoa os pecados dos meus pais. Deus perdoa as gerações que foram antes de nós, que não te serviam. Nós precisamos confessar a Deus, pedir a Deus para Deus trazer uma transformação. Porque essa corrupção que existe no nosso país não é nova, é uma coisa antiga, desde o descobrimento da nação que isso já vem desse jeito, né? Nós vamos à escola e eles não nos contam a história correta. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis, pois, a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus ele foi levado para o deserto e ficou 40 dias e 40 noites. E após encerrar esse período, Satanás apareceu para ele e disse: tu és filho de Deus, ou seja, aguçar a soberba de Jesus, ou a necessidade que Jesus tinha naquele momento. Porque na sua necessidade, você acaba fazendo coisas que você não deveria fazer. E a fome é algo terrível. A gente vê quando a Cruz Vermelha leva alimento para alguns países que estão passando por uma grande fome, uma grande necessidade, eles... pode chegar, meus irmãos, pode chegar. E a Cruz Vermelha leva, e quando eles encostam o transporte, o avião, o caminhão para poder distribuir o alimento, as pessoas elas se agridem, elas passam por cima da outra, porque elas ficam naquele sentimento, né? Que eu preciso pegar o alimento. E as pessoas matam por causa da comida. O sentido mais forte do ser humano é a fome. A fome faz as pessoas terem um sentimento de perder noção dos fatos, né? E Jesus estava assim, fraco, e Satanás aparece e diz para eles assim: se tu és filho de Deus, a primeira coisa que as pessoas tentam é aguçar a nossa soberba, né? Você é filho de Deus mesmo, né? Se você é filho de Deus, se você pode tomar um copinho de cerveja ali, você pode xingar um palavrãozinho, você pode, né? Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus falou assim: Satanás, nem só de pão, escrito está, Satanás, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Aí, fala, meu lindo. Pode concluir. Aí, ele vendo que não conseguiu, ele diz para Jesus assim: se tu se prostrares e me adorares, todo esse reino eu te darei. Aí Jesus diz para ele assim: olha, Satanás, escrito está que ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Aí Satanás, não satisfeito, leva ele para cima do pináculo do templo e diz assim para ele: olha, está escrito, se tu se lançar daqui, ele dará ordem aos teus anjos. E Jesus olha para Satanás e diz: escrito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus venceu Satanás com a palavra. O Espírito Santo é que vai nos dar boca para nós usarmos exatamente a palavra para poder repreender. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pode falar, meu irmão. Lembrando que o senhor estava comentando aí sobre o jejum, né? Que o povo, né, hoje, né, tomou essa atitude, né? Há um versículo que diz assim: Deus fala: serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, né? E se nós formos olhar para a história, Deus sempre permite, muitas das vezes, que uma tribulação venha para que o povo reconheça que Ele é soberano e que nós dependemos dele. É o que está acontecendo agora. Ele é Deus e todo o povo, todo ser humano, todo ser vivente depende, precisa de Deus. Tem que reconhecer isso. A gente olha, cadê os poderosos? Onde estão os poderosos? Tudo escondido, tudo dentro de casa. Ou em bunkers, né? Esse bunker é um assunto para outra história. Então nós podemos entender que os poderosos fugiram. Aí a Bíblia diz, né, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos visto as nações se curvando. Nós observamos presidentes de várias nações que não são arrogantes
eles estão entendendo que somente Deus para nos livrar desse caos que houve, que aconteceu. Porque os poderosos não têm como trazer controle a nada disso. Mas quem espera no Senhor é como um Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Você, querido, que tem o Espírito Santo, você não vai ficar abalado, Aleluia. mas você vai estar firme. Né? Quantas pessoas às vezes estão lá preocupadas dentro de casa, eu não vou sair porque eu vou pegar essa doença, querido. Se você tiver que pegar a doença, até uma pizza que chegar na tua casa, até um refrigerante, até alguém que vai chegar na tua porta e vai te dar alguma coisa, vai te contaminar. Eu creio, é claro, mas pastor, o senhor está sendo imprudente, o senhor está mandando as pessoas sair. Não, eu quero dizer para você que se Deus não for contigo, querido, não tem como, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está cuidando de nós, nós estamos revestidos, vírus nenhum vai me alcançar, seta que voa de dia não alcançará a minha tenda. Mortandade que assola ao meio-dia passará longe da minha vida, porque Deus é comigo. Eu tenho que ter confiança no Espírito de Deus, amém? Se eu sou filho de Deus, eu sou nascido de novo. Se eu sou nascido de novo, o diabo não me toca. Não vale encantamento sobre a tenda de Israel. Aleluia. Ainda que o rei manda o profeta amaldiçoar, né, Tamite? Manda amaldiçoar Israel, mas porém a maldição não vale, porque não vale encantamento sobre a tenda de Israel, não é isso? O rei Balaque pediu Balaão para amaldiçoar Israel, mas o que Balaão falou? Não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou. Ei, não tem como maldição alcançar quem Deus abençoou. Se você está na bênção, se você está na cobertura, na sombra do Todo-Poderoso, descansa, meu lindo, descansa, porque o Senhor é contigo. Pode vir o que for, né? Aí Paulo diz: o que poderá me separar do amor de Deus? O que poderá me separar do amor de Deus? A única coisa que pode separar do amor de Deus, meu lindo, minha linda, é o pecado. Só isso pode me separar do amor de Deus. Mas a profundidade, o abismo, os anjos, a fome, a nudez, o presente, o futuro, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? Capacitação, tópico 4. A capacitação espiritual. A plenitude do Espírito Santo é uma das mais significativas e maravilhosas experiências projetadas por Deus e destinadas aos membros de sua igreja. Significa o revestimento de poder espiritual, prometido desde o Antigo Testamento, também chamado de promessa do Pai. A promessa do Pai é que ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Essa foi a promessa que Deus falou. Nós precisamos ter esse revestimento do Espírito Santo, porque quando eu tenho o revestimento do Espírito Santo, eu já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Por isso que Paulo diz isso: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque ele era tão cheio do Espírito Santo que ele entendia: se eu morrer, eu vou morrer para viver eternamente com Deus. Se eu fico vivo para pregar a palavra de Deus. Então a morte já não mais me assusta. Ei, você que é cheio do Espírito Santo, quero dizer uma coisa para você: a morte não mais te assusta. Onde está a morte? Onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Jesus venceu a morte. Aleluia. Deus é bom. E eu vou poder entender a plenitude do Espírito de Deus. A plenitude do Espírito de Deus. Irmãos, esse é o tempo de nós vivermos a plenitude do Espírito de Deus. Pastor, não, pastor, a plenitude do Espírito de Deus é quando tudo está muito, não, é quando tudo está difícil, aí você vai viver a plenitude de Deus. Sabe por quê? Eu vou entender uma coisa: eu sei viver com fartura, mas eu vivo também com facilidade na escassez. Está escasso, mas eu estou vivendo a plenitude do Espírito de Deus. Sabe por quê? É aqui que eu estou totalmente dependente de Deus. Antes eu estava dependente dos meus recursos. Agora eu estou completamente dependente de Deus. Esse é o tempo da plenitude de Deus. Se você quer viver a plenitude de Deus, querido, aproveite agora. Aproveite agora. Levando em conta também que sempre que Deus quer abençoar alguém, quer abençoar um povo, uma nação, antes sempre vem uma tribulação, uma luta, né? Como foi com o povo de Israel. José passou o que passou antes de ser governador.
Davi passou o que passou antes de ser rei. Então Deus permite muitas das vezes a tribulação para nosso crescimento, amadurecimento, né? Nossas experiências, e para Ele poder cumprir aquilo que Ele quer cumprir lá na frente. Então, logicamente, eu acredito que depois de toda essa situação que a gente está passando hoje, algum propósito Deus tem para trazer um avivamento para o povo dele, para a igreja. A gente pedia antes, a igreja precisa de um avivamento, a igreja precisa de um avivamento, mas nem sempre o caminho que Deus, né, toma para a gente chegar a esse avivamento, né, não é de mão beijada. A gente tem que aprender, tem que passar muitas das vezes por um deserto, não é isso? E às vezes as pessoas falam avivamento, movimento, né? As pessoas pularem, as pessoas terem muita festa. Avivamento é mudança de vida, é estilo de vida, é arrependimento, é confessar pecados. Isso é avivamento. É você ter consciência que você é uma pessoa útil para o reino de Deus. E como o Diácono Júnior estava falando, antes de uma criança nascer, a mulher ela tem trabalho de parto. Né? Eu lembro que quando a minha esposa começou a entrar em trabalho de parto para o nascimento da minha filha, nós estávamos numa noite de sexta-feira, se não me engano, em cima da laje da nossa casa, porque estava muito calor. E ela ficava sentada, não ficava mal acomodada, levantava, e a gente começou a andar em cima da laje, e tinha hora que eu pensava assim, ela vai me jogar daqui de cima, porque ela estava muito nervosa, era como se eu fosse o culpado daquilo que estava acontecendo. Ela segurava no meu cabelo, puxava. Eu falei, essa baixinha é muito corajosa, né? A gente não era crente, não conhecíamos Jesus, e ela puxava meu cabelo, me beliscava, porque era como se eu fosse culpado. Ela estava em trabalho de parto, então ela estava sentindo muitas dores. E nós levamos ela para o hospital e fomos a pé, não tínhamos carro, já era tarde, né? E no meio do caminho, Deus levou uma alma abençoada. Deus sempre manda alguém abençoado. No meio do caminho, o cara parou, o meu sogro pediu para que ele parasse, e ele parou, viu que minha esposa estava grávida, colocou a minha esposa no carro, o meu sogro foi junto, minha sogra foi junto, e ela foi logo atendida no hospital, mas ainda levou dias ali, estava no trabalho de parto. Nós estamos vivendo esse trabalho de parto, queridos. Está difícil, está doendo, mas eu quero dizer para você que logo que vir a luz, nós não vamos lembrar mais da dor. É assim que acontece com as mulheres, né? Porque senão a mulher não ia querer ter outro filho, né? A mulher ia falar, não quero ter filho não, ainda mais parto normal. Mas ela entende que quando a criança nasce, que ela ouve o choro da criança, ela logo esquece as dores são deixadas de lado, e ela puxa o bebê para perto, porque ela quer ver a carinha do bebê, né? Aquilo que foi gerado de dentro dela. Eu creio que nós também estamos nesse período, irmãos, de trabalho de parto. Muito breve nós vamos chegar à luz, porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Fala, meu querido. O corpo vai se encontrar com a cabeça de Cristo. Aleluia, nós vamos viver eternamente com esse Deus. Essa é a nossa esperança. Por isso nós não temos medo. Por isso que se nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque nós sabemos que Deus está conosco, e sabemos que todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que amam. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, todas essas coisas contribuem para você. Só contribui para quem ama. Quem não ama não está entendendo. Quem ama está com medo, quem não ama está escondido, quem ama não ama está reclamando, mas quem ama entende, está muito próximo da redenção. Jesus disse que quando essas coisas acontecessem, nós devemos olhar para o alto, porque de lá virá a nossa redenção, muito próximo. Mas quem pode nos fazer compreender isso? O Espírito Santo de Deus. Só Ele pode nos fazer ter essa revelação, essa capacitação espiritual. Nós estamos terminando, né? Nós vamos ficar falando, amado. E aqui ele está falando sobre ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Meu amado, você precisa permanecer firme em Deus, para que você seja revestido de poder. 4:1. A primeira experiência de plenitude do Espírito Santo, relatada nas Escrituras, ocorreu no dia de Pentecostes.
Para recebê-la, o cristão deve crer de acordo com as Escrituras, pedir com fé, orar com perseverança, obedecer de coração, aproximar-se com confiança do Pai, demonstrar profunda sede por Deus e beber da água que Cristo oferece. Aleluia! Olha, nessa plenitude nós vamos ter, porque nós estamos permitindo o Espírito Santo de Deus trabalhar sobre a nossa vida. Eles estavam 10 dias orando, como diz Atos capítulo 2. Estavam 10 dias. Jesus foi assunto aos céus, Jesus foi assunto aos céus, e 10 dias depois que Jesus foi assunto aos céus, Jesus se assentou. Eu acho bacana isso, Diácono Júnior. Jesus se assentou lá em Atos, capítulo de número 7, se não estou enganado, versículo 52, diz que Jesus está assentado. Estevão viu o céu aberto e viu Jesus assentado à direita do Pai. Por que Jesus assentou? A Bíblia diz que no 7º dia Deus fez o quê? Descansou de toda a obra que tinha feito. E quando a gente está cansado, o que a gente faz? Jesus se assentou porque Ele está descansando da obra maravilhosa que Ele fez aqui na terra. Aleluia. E agora Ele só está esperando para se cumprir o dia da grande festa, que será a festa da boda do Cordeiro. E é o que nós ansiamos. Eu acho lindo. Ontem eu tive essa revelação, Quando eu lembrei que Deus descansou no 7º dia, depois de 6 dias dele ter feito tudo, Ele descansou. Aí eu fiquei pensando, descansou. Quando a gente se assenta para descansar. Tanto que alguém está em pé do nosso lado, está cansado, senta aqui, descansar um pouquinho, E a Bíblia diz que Estevão viu, quando ele estava sendo apedrejado, Jesus assentado. Mas quando Jesus viu Estevão sendo apedrejado, Jesus ficou de pé para poder compartilhar. Eu quero dizer para você que quando Jesus vê o seu sofrimento, a sua entrega, ele fica de pé. Sabe por quê? Quando nós recebemos alguém importante, nós estamos assentados, nós nos levantamos. Eu quero dizer que Jesus sabe que você é importante. Aleluia. E toda vez que você está passando por uma luta, por uma dificuldade, ele fica de pé ao lado do Pai, olhando. Olha lá, Pai, ele está passando por toda a dificuldade, mas ele não me nega, ele não nega o Senhor. Pai, olha só, Pai, como é que valeu a pena ter morrido, como valeu a pena ter sido crucificado, Pai, por aquelas pessoas que não negam a fé. Jesus, ele fica muito feliz, amado, quando as lutas que você enfrenta, você não reclama, você não murmura, mas você passa por ela de cabeça erguida. Aleluia! Amém. Então nós podemos entender que a plenitude do Espírito Santo é o que Deus deseja para a nossa vida. Ano passado, o nosso tema aqui era vivendo a plenitude do Espírito de Deus. Nós vimos Deus operar aqui coisas extraordinárias, maravilhosas. Então, nós vamos ficando por aqui e desejando que o Espírito de Deus atue sobre a sua vida. Deixa o Espírito de Deus agir sobre você. Dá liberdade. Não o impeça, mas deixa ele fluir na sua vida, na sua família. Ele quer atuar no seu casamento, ele quer atuar na sua vida profissional, ele quer atuar na sua vida familiar, ele quer atuar na sua vida ministerial. Deixa o Espírito Santo de Deus fluir sobre a sua vida. Nós te desejamos um dia assim de bênção para a glória de Deus. Diácono Júnior quer fazer as considerações finais? Não tem nada a falar. Nada a acrescentar? Pastora Marluce? Guardando cada dia, a nossa salvação, porque está muito próximo, nós entendemos assim a volta do Senhor. E que possamos entender que o revestimento do Senhor sobre as nossas vidas só faz com que nós possamos ser pessoas melhores, E passar isso para as pessoas, que elas também tenham esse desejo de serem revestidas, capacitadas pelo Senhor. Porque muitas das vezes nós estamos até mesmo dentro da casa do Pai, mas dispersos, desatentos. Como diz o texto de Mateus sobre as virgens, tinham 10, mas só 5 estavam aptas para receber o noivo. As outras 5 se perderam
porque estavam desatentas, apesar de estarem juntas. É possível a gente compreender isso? Estavam juntas, ouviam as mesmas palavras, os mesmos ensinamentos, mas jogaram fora a oportunidade que tinham. Isso é muito forte, né? Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Muitos estão ali assistindo pela internet. Com certeza alguns estão absorvendo e outros vai passar mais uma EBD. Mas que nós possamos fazer diferença nessa sociedade e absorver o que nos é ensinado. Enquanto temos tempo de ser ensinados, ainda é tempo de ser ensinado aquele que quer. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Na conclusão diz assim: o poder do Espírito Santo está relacionado a algo bem maior do que apenas a manifestação do dom de falar línguas estranhas. Assim, quem é cheio do Espírito Santo apresenta o amor como a principal característica. Ou seja, falar em línguas é extraordinário, mas o amor é muito maior. A Bíblia diz que todos os dons passariam, né? Falar em língua, profetizar, mas o único que permanece é o amor. Então, se eu falo em línguas, mas eu não tenho amor, do que me adianta? Né? Paulo diz: ainda que eu vendesse todos os meus bens, se eu queimasse o meu corpo, de nada adiantaria se não houvesse amor. Eu preciso amar as pessoas, ter amor, compaixão para as pessoas. E isso é o Espírito Santo que faz nós entendermos isso, não é verdade? A gente às vezes tem vontade de dar um chute na canela de alguém, mas o Espírito Santo vem, trata em nós e nós passamos a conviver naturalmente com aquela pessoa, porque nós amamos. Que o Espírito Santo de Deus possa derramar o amor dele todos os dias sobre a sua vida, amém? Que esses dias sejam dias de você ter comunhão com Deus. Nós queremos estar lembrando os irmãos, né? Que o pastor Cláudio não está presente porque teve que buscar o João Pedro, mas nós viemos aqui para poder suprir a ausência e espero que Deus tenha usado a nossa vida para poder abençoar a sua vida, porque esse é o nosso maior desejo, que você tenha sido abençoado. E logo mais à noite nós estaremos aqui a partir das 18 horas e 20 minutos, nós estaremos dando início à live que é o culto evangelístico, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Lembrando que nós vamos ter a Santa Ceia, tá? Nós vamos ter a Santa Ceia, você compra o seu pão, você compra o seu suco. Se você tiver disponibilidade de vir aqui, venha. Se não tiver, em casa você vai participar conosco, tá bom? Você não vai ficar sem participar, mas para isso você precisa ter o seu pão e ter também o seu suco de uva para nós estarmos celebrando a Santa Ceia para a glória de Deus. Te desejo um dia assim abençoadíssimo, que Deus te honre em tudo que você fizer. Estou sentindo saudade de você lá na gincana, você que não tem participado lá na gincana, e quero agradecer a Deus por sua vida, você que tem contribuído para que esse trabalho permaneça, tem contribuído para ele continuar avançando. Que Deus te abençoe e um bom dia. Que o amor de Deus, a graça interminável, as consolações, a presença do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos aqueles que amam e que são cheios do Espírito Santo, digam amém. Amém.